Falem seus monstros, a bruxa tá solta, finalmente ela chegou por aqui. É claro que eu não podia deixar de me encontrar com ela e nessa quinta eu fui lá para conferir o que esse filme tão falado tem de tão especial. Eu sou o Dr. Terror e sejam bem-vindos a mais um O Dr. Viu. A Bruxa foi exibido pela primeira vez no Sundance Festival, de onde saiu com o prêmio de melhor diretor para Robert Eggers. Desde então, o filme se tornou o melhor filme de terror que ninguém viu. Ninguém tinha visto o filme, mas já era o melhor filme de terror do mundo. O filme caiu no hype e o falatório ficou ainda pior depois que o Stephen King soltou um tweet dizendo que o filme era a coisa mais horripilante da vida dele, e principalmente depois que um suposto culto satânico endossou o filme. Assim, quanto a isso eu tenho minhas dúvidas de que não tenha sido uma jogada de marketing, mas de qualquer forma ela funcionou e o filme se tornou um dos mais aguardados desse ano. Ele estreou por aqui nessa última quinta-feira, no dia 3 de março, e o problema é que mesmo com todo esse burburinho, parece que a Universal não acreditou muito no potencial do filme e o lançamento foi limitadíssimo. Tem muita gente aí reclamando de que o filme não está sendo exibido em vários lugares, ou seja, um grande mole da Universal. Mas antes de começar a falar sobre o filme, eu queria falar duas coisas aqui. Primeiro é que quem quiser conferir e ter uma boa experiência com esse filme no cinema, eu honestamente recomendo que você espere mais alguns dias e não vá ver esse filme nesse final de semana de estreia. Vai assim, numa terça-feira, na sessão mais cedo que você puder encontrar. Por que eu tô falando isso? Como eu já disse em outras resenhas, eu gosto de ver o filme no cinema com o público para pegar a reação das pessoas. Mas quando um filme assim cai no hype, um monte de gente corre para assistir e nesse bolo vai também aquele bando de retardados que não sabe se comportar no cinema. Eu fui na primeira sessão disponível às 4h40 no Cinemark, no Shopping Downtown aqui no Rio. A sala não estava lotada, mas tinha uns beócios lá que resolveram dar o ar da graça e, para vocês terem uma ideia, até fio-fio fizeram em uma cena específica lá. Então, quem puder evitar, fuja, por favor. A minha experiência não foi perfeita por causa de pessoas desse tipo e teve mais gente que saiu reclamando do cinema. Infelizmente, essas pessoas fazem parte da nossa realidade. E caso você esteja aí me ouvindo e seja uma dessas pessoas que faz gracinha no cinema, eu honestamente espero que o chão se abra sob seus pés e que você seja dragado e consumido pelo fogo do inferno, seu desgraçado. A segunda coisa, e essa é mais delicada porque eu tenho certeza que eu vou fazer alguns inimigos depois disso, tem a ver com o que tem se falado a respeito do filme. E não é o que o público tem dito, assim. Pela primeira vez em mais de 3 anos, eu li a crítica de um filme antes de fazer a minha. Eu não gosto de fazer isso para não deixar que opiniões de outras pessoas influenciem a minha percepção do filme. Mas dessa vez, algumas pessoas mais ansiosas assim, com a falação ao redor de A Bruxa me mandaram os links de alguns sites aqui no Brasil pedindo que eu visse e eu acabei lendo 2 delas. E depois delas eu não vou ler mais nenhuma, porque pra mim vai ser aborrecimento na certa. Assim, eu não vou dizer de quem são, nem o veículo, mas as duas me deixaram a impressão de que eu não diria um complô, mas uma vontade de se impor que não se fale mal de A Bruxa, porque as duas basicamente giram em torno da mesma coisa. Não vai ver A Bruxa se você não gosta de filmes lentos. Em uma delas eu até entendi a intenção do autor, que era mais mandar um recado pro pessoal que não gosta de filmes lentos, que vai lá ver o filme só para ter certeza de que ele é lento mesmo e depois ficar reclamando dele na internet. E nesse ponto eu até concordo com ele, vai ter muita gente aí pagando de hipster e dizendo que o filme é uma merda só pra pagar de fodão no Facebook. Eu sou diferentão, eu não gostei de A Bruxa. Vai ter esse tipo de gente. Mas a outra, vocês vão ter que me desculpar pela franqueza, foi de um pedantismo ímpar na face da Terra. Assim, não é incomum encontrar surtos de elitismo intelectual em críticas cinematográficas, tá, gente? Os criticozinhos adoram pagar de intelectuais e amam usar uns terminhos que reforçam essa impressão, como atmosfera impecável, técnica irretocável, pontuada pela magnífica trilha de fulano de tal e por aí vai. Se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão perceber como esses termos são cada vez mais recorrentes em críticas. Mas essa crítica em particular fala que A Bruxa é um filme de arte e gasta os 2 primeiros parágrafos praticamente inferiorizando de antemão qualquer um que venha falar mal do filme, e o autor se coloca dentro de uma seleta casta intelectual que é a única capaz de admirar o que ele chama de inusitado, novo, sei lá mais o que ele fala. Assim, como se filme de terror com uma construção de tensão lenta fosse uma grande novidade no cinema, assim, tipo, o Bebê de Rosemary é praticamente um Transformers do horror, né, assim, vamos falar sério. Aí eu te pergunto,
Vocês esperam realmente que as pessoas que não reconhecem o valor de filmes como A Profecia, Repulsa ao Sexo, O Bebê de Rosemary e por que não mesmo até falar de Alien, O Oitavo Passageiro, que às vezes as pessoas reclamam que é um filme lento, vocês esperam mesmo que essas pessoas valorizem um filme de horror? Notem que eu disse filme de horror e não filme de terror, existe uma diferença aí, tá, gente? Mas em vez de se dedicar a explicar o porquê do filme é tão genial, e nessa parte a crítica foi bem econômica, basicamente o que ele diz é o seguinte: se você não gostar de A Bruxa, você é burro. Só os toscos vão falar mal desse filme. E como ninguém quer ser o burro da história, ninguém discorda, ninguém reclama do filme e por aí vai. E assim, gente, até um esquilo sabe que essa aí é uma das estratégias mais canalhas para se impor uma linha de pensamento em cima de outras pessoas. Primeiro eu te desmoralizo, depois eu coloco a minha posição contrária à sua e ela automaticamente se torna uma verdade universal incontestável, mesmo que venha a ser o argumento mais furado da floresta, e eu não estou aqui questionando a argumentação da crítica, eu só estou colocando que pode ser um argumento furado. Então, gente, o que eu tenho para dizer é: gosto não define intelecto. Você pode, por exemplo, gostar dos filmes do Eli Roth e depois odiar A Bruxa, porque isso não vai te tornar mais burro nem menos burro do que ninguém. E vice-versa, é questão de gosto. Eu não estou falando dos aspectos técnicos não, tá, gente? Porque nem todo mundo aqui fez curso de cinema. E apesar disso ser fundamental na avaliação da qualidade de um filme, não é o que está sob julgamento aqui. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos de Terrorama foi a dizer eu acho e na minha opinião. Se eu vejo uma coisa de uma forma, não quer dizer que ela seja, e o que funciona pra mim não necessariamente tem que funcionar pra você. E ainda bem que é assim, gente. O que seria do azul se todo mundo só gostasse do amarelo? Já pararam pra pensar nisso? Pra mim, o maior sintoma de burrice é você se fechar dentro do seu próprio paradigma lá que você inventou pra você mesmo, parar de questionar as coisas e ficar justificando tudo com falácia. Por isso, eu recomendo que, com tudo que estão dizendo a respeito do filme, tanto pro positivo quanto pro negativo, que você vá ao cinema mesmo assim, tire as suas próprias conclusões e principalmente que não tenha medo de expô-las depois, cara. Ninguém aqui é juiz de intelecto do outro porque ninguém tem capacidade de fazer isso. Não vai nessa de não vai se você não gosta, porque você pode acabar se surpreendendo e a maior prova disso sou eu. Quem fala comigo pelo Twitter ou pelo Facebook sabe o que eu esperava de A Bruxa. Pra mim, eu achava que ia assistir um filme lindo, muito bem executado, mas que no final das contas ia cortar os pulsos de tanto tédio, porque ia ser um filme chato dos infernos. E não foi o caso. A Bruxa realmente é um filme lento, que vai construindo a tensão aos poucos, mas para quem esperava dormir no cinema, o filme foi uma grande surpresa, tá? A história é bem simples e não tem muito o que dizer a respeito disso. Conta sobre uma família com 5 filhos que, por um motivo religioso lá aberto a interpretações, cada um vai entender de uma forma, acaba sendo banida da comunidade em que vive e se instala em um campo rodeado por uma floresta. Só que algumas coisas começam a dar errado, a vida começa a não ir como planejado e eles passam dificuldades, fome e tudo mais. Até que um evento em particular, que tá no trailer, tá? Não é spoiler nenhum, causado por uma suposta bruxa que vive na floresta, dispara uma série de eventos que vão aos poucos afetando a família. A Bruxa é realmente um bom filme. Eu não diria que é um filme assustador, mas definitivamente é um filme tenso. Ele tem algumas cenas de horror implícito, pesadas, que podem impressionar o público em geral. Deu para perceber isso na sessão em que eu estava, assim, surgiram alguns meu Deus aqui e ali, mas que podem não ser nada demais para quem já está acostumado com um filme do gênero. Então, assim, não espere muita coisa. Mas isso não apaga o horror por trás dessas cenas, e ao contrário do que dizem por aí, tá, gente? Tem até alguns sustinhos aqui e ali, então não é bem assim paradão como todo mundo fala. Ainda assim, se eu fosse descrever o filme com uma palavra só, eu diria que é um filme desconcertante. Ele traz mais desconforto do que horror ou medo. Pelo menos foi a minha sensação. Como imaginava, é um filme muito bem executado, a atmosfera é bem pesada, ela não só cria um ambiente opressor, como também reflete muito bem a alma daquela família, né, conforme ela vai mergulhando cada vez mais em desgraça. E é basicamente esse o tema central do filme. A Bruxa foca muito mais no processo de autodestruição que a família entra por causa da bruxa do que nas atitudes da bruxa propriamente dita. Dizendo assim, pode até parecer que é uma coisa extremamente dramática. Na verdade, até os próprios envolvidos dizem que se trata mais de um drama do que um filme de terror. Mas a família entra naquele jogo de achar quem é o culpado e nem as crianças se safam,
De início, tudo gira em torno da Thomasin, né, que é a Anya Taylor-Joy. E para vocês terem uma ideia mais ou menos, sabe aquela pessoa que sempre que dá uma merda todo mundo olha para ela? Então, essa é a Thomasin. Mas com o tempo a coisa foge de controle e eles vão se virando uns contra os outros, a situação vai ficando cada vez pior até a conclusão. E o suspense que vem daí e as situações que foram sendo criadas foram o suficiente para prender a minha atenção do início ao fim, tá, gente? Os personagens não sabem o que está acontecendo, a gente acha que sabe, mas também fica com uma pulga atrás da orelha. O Eggers consegue construir a tensão de uma forma que a gente vai vendo as coisas se desenrolando e fica sempre naquela, ih, caramba, e agora? Ih, cacimba, e agora? Sabe? Fica nessa o tempo todo. Quanto ao elenco, ele é composto basicamente por desconhecidos e vai muito bem, o elenco é muito bom, tá? O pai, que é o Ralph Ineson, na boa, esse cara não precisa nem fazer muito esforço para atuar, o cara tem um vozeirão que basicamente tudo que ele tem que fazer é chegar lá e abrir a boca. Eu gostei muito dele. Talvez o rostinho mais conhecido seja o da Kate Dickie, que eu já vi em Prometheus e também na série Pilares da Terra. Ela é a mãe e também vai muito bem, particularmente ela é a personagem que mais me deu raiva, mas o destaque mesmo fica com uma estreante, né, que é a Anya Taylor-Joy, que é a protagonista do filme, Thomasin, e que infelizmente para ela é o pivô de toda a desgraça que atinge a família e leva isso muito bem, é quase impossível não ter uma empatia pela garota. Harvey Scrimshaw, que faz o Caleb, o irmão do meio da Thomasin, também é muito bom. Talvez pelo sotaque rígido, o garoto de início me incomodou um pouco, mas mais pra frente ele protagoniza uma cena absurdamente difícil, principalmente para alguém da idade dele. Eu tenho que dizer que eu achei a cena meio exagerada, assim, meio viagem, mas o moleque demoliu nessa cena, já vi gente ganhar o Oscar por muito menos. A trilha também é bem arrepiante e ajuda a deixar o clima ainda mais tenso, mas eu achei que ela força a barra em alguns momentos, tentando empurrar o público para dentro de uma situação assustadora que não estava lá, entende? Eu não sei, é meio difícil de explicar, foi minha percepção. O final é satisfatório, tem uma sacadinha, mas não é nenhuma reviravolta do tipo, oh meu Deus, por esta eu não esperava, mas é interessante, fecha bem o filme. Enfim, A Bruxa é um bom filme. Eu sou chato pra caramba com esse tipo de filme. Eu peguei muito no pé de The Babadook e no pé de Corrente do Mal, mas esse aqui realmente me surpreendeu. Eu não colocaria como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, mas é mesmo muito bom, vale a pena conferir. De 0 a 10 eu dou nota 8,5. Não dá medo, nem é muito assustador, mas é aquele tipo de filme de terror como A Profecia, O Bebê de Rosemary, aquele tipo de horror que a gente leva pra casa e fica com ele um tempo na cabeça, assim. Definitivamente é um filme que eu vou ter na minha coleção, desde que venha com extras decentes, tá, Universal? Como trilha de comentários, essas coisas. E dito isso, eu espero que vocês vejam, tirem suas próprias conclusões. Eu acho que, assim como eu, muitos de vocês aí podem se surpreender. Eu vou ficando por aqui, apesar do desabafo, eu espero que essa resenha seja útil. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito do filme, então deixe seus comentários e não se esqueça de dizer se o gladiador vive ou morre aqui embaixo, com um dedão para cima ou para baixo. E por hoje é só, até a próxima, tchau!